Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do Grupo Evisa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Evisa Presents BC. No episódio de hoje eu vou conversar com o Felipe Lopes, Regional Manager para América Latina e Brasil da University of Fraser Valley. Olá Felipe, tudo bem? Oi Edu, tudo certo? Prazer estar aqui com você. Como você está? Tô bem, prazer é todo meu e muito obrigado por participar desse evento aqui conosco da Evisa e divulgar a universidade. É um prazer enorme estar junto com vocês nessa parceria aí e obrigado novamente por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Sempre bom estar com vocês, com o Grupo Evisa e compartilhar as informações aqui da UFV. Muito obrigado. Show, vamos falar então UF, vamos abreviar, com muita coisa aqui no Canadá é abreviada, né? A gente Exato. usa muitas siglas e abreviações para muita coisa. Eu vou me acostumar com o UFV, eu vou me acostumar. Legal. Que é a University of the Fraser Valley. Show. Já já você vai explicar mais sobre a universidade, origem, nome, muita Uhum. coisa legal para os brasileiros e o nosso público conhecer mais essa opção em BC, né? Mas eu apresentando o Felipe, depois você conta um pouco mais, o Felipe já é parceiro da Evisa de longa data, de outros carnavais, vamos dizer assim, de outros colleges e universidades. Conta um pouco da sua história no ramo de educação internacional, Felipe, para que os nossos clientes sintam essa e entendam e conheçam essa parceria, mas não só isso, o seu know-how, o seu conhecimento, né, do mercado e que você está 100% apto a ajudá-los a fazer do plano Canadá, do sonho de estudar e morar no Canadá realidade. Bacana, Edu. Então, acho que legal, essa minha história com a educação começa sendo um estudante internacional, Show! né? Isso é E muito sendo... importante. É É, muito porque a gente... importante. E sendo estudante internacional no Canadá, No né? Canadá, Então... exato. Isso é muito bom ter esse background, porque a gente consegue, como eles dizem aqui, calçar os sapatos, né? É. Entender o dia a dia de um estudante internacional, né? Sentir a ansiedade, a dor e etc. Mas manda bala, conta aí. Exatamente, acho que esse é o ponto que eu gostaria de, né, de trocar. Então, toda essa parte da preparação, da escolha, né, da cidade, da universidade, enfim, tudo que a gente passa, né, e toda essa ansiedade que a gente passa, eu também passei. Né? Então, acho que isso é legal e eu tenho muito prazer. E comecei a trabalhar com educação depois de ter vindo para o Canadá, não era uma coisa que eu trabalhava no Brasil. E assim, quando eu me encontrei essa possibilidade, né, de ajudar pessoas que vão passar pelo mesmo processo que eu passei, eu encontrei mais felicidade no trabalho do que eu já tinha antes, né? Então eu acho que porque eu estou exatamente nessa função de dar esse suporte para quem não conhece, né, Edu? E é o que a gente faz todos os dias, né? É muito difícil, são muitas informações, você tem que ter tempo para dedicar, para pesquisar, precisa de suporte, precisa de profissionais que te deem esse apoio para que você entenda. Né? É um processo, é um passo muito grande, né, Edu, de mudar para um outro país. É um passo longo, né? Então, assim... Concordo com você, é um passo muito grande. Então, aí, assim, depois que eu entrei na educação, e agora já vai fazer mais aí de 4 anos que eu estou nessa área, fui me dedicando sempre, né, para o mercado brasileiro, sou brasileiro, e também depois América Latina, e isso, assim, é um prazer, assim, eu faço isso com muita paixão, sabe? Eu tenho paixão pelo que eu faço. Vou falar uma coisa para você, e que eu também me identifico com você nessa questão, sim, trabalhar, a gente precisa trabalhar, né, a gente precisa ganhar dinheiro, né, o Canadá é muito bom, mas sem dinheiro não funciona nada aqui. Aqui tem suas regras, tem seus custos e etc. Mas quando a gente consegue aliar o trabalho com um propósito e poder agregar um serviço de ajudar alguém, etc., eu concordo com você, isso fica muito melhor, fica muito mais prazeroso e etc, né? Com certeza. Que nem hoje aqui, a gente está trabalhando, né? Mas eu, de alguma forma, eu estou compartilhando também experiências e, né, e sabendo, né, onde que pesa mais, onde que é mais fácil, enfim, né, todos os tipos também de expectativas que a gente cria, né, Edu, antes de vir. Exato. A gente não, né, eu gosto de falar para quem eu estou atendendo, que a gente não está vendendo um curso apenas, né? A gente não é um vendedor de um curso. A gente está trabalhando com uma expectativa que é muito maior do curso, principalmente no mercado brasileiro, né? Do modo geral, a expectativa do nosso cliente é mudar de vida, como você falou, né? Sair do Brasil e dar um Ctrl Alt Del, recomeçar a vida
aqui no Canadá. Né? E a pessoa tem uma carreira, tem uma casa, tem filhos, família, ou não, mas tem amigos, tem um ciclo, tem uma zona de conforto que ela vai abrir mão disso de uma certa forma e começar algo aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente indica, quando a gente aconselha, quando a gente fala, não, larga tudo, vende tudo, vem para cá, porque aqui não é um paraíso, aqui não é, nenhum lugar mas a pessoa precisa, quando ela vem para cá bem informada, sabendo os passos, sabendo onde ela vai morar, o que ela tem que fazer, etc., pelo menos a gente está dando para ela uma situação mais tranquila de fazer esse movimento e sofrer menos, né, Felipe? Acho que é isso que você falou, trazer a realidade, né? Porque quem nunca esteve aqui, ou mesmo quem às vezes já esteve, mas numa condição de férias, ou fazer de turismo, um de cursinho curto, turismo, né? de inglês, é totalmente diferente da Exato. experiência de morar, de estudar e trabalhar, né? Então, eu acho que é muito, muito bacana mesmo isso que você está falando, de como a gente é importante nessa realidade que a gente traz com a nossa experiência. É claro que também é uma parte da realidade, né, Edu? Sim, é impossível a gente falar de tudo, né? E, de novo, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma história, cada um tem um background no Brasil, seja familiar, de trabalho, enfim. Sim. Então, é bem interessante isso. Viu? Mas é importante quando você se identifica com a pessoa que está vindo estudar na universidade e sabendo quais vai ser as primeiras dificuldades que ela vai ter, né? E entender onde ela vai morar, qual a cultura da cidade, da região, onde ir no supermercado, como essas coisas básicas da vida, mas também o dia a dia dela dentro do college, da faculdade, numa comunicação com os professores, com os colegas, que tem coisa que é muito igual no Brasil, mas tem coisa que é muito diferente. E às vezes a pessoa toma um choque e você está aí para ajudar, eu falo isso porque tive uma cliente uma vez que ela estava, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou desistir, eu falei, calma, respira fundo, esse começo é assim mesmo, espera mais um pouco, tal. E aí depois ela conseguiu, aí ela agradeceu, tal. Eu acho que você faz essa mesma coisa para quando as pessoas batem aí no seu escritório e falam, puxa, tá muito difícil, tá muito isso, muito aquilo, né? Sim, e é uma coisa muito comum no começo, né? Porque somos humanos, é uma grande mudança, né? Exato. E isso é uma parte também do trabalho que me dá muito prazer. Não ver as pessoas, claro, incomodadas, mas esse incômodo também é parte dessa experiência, né? E você poder acalmar, poder falar, olha, é assim, não se preocupa, ou você pode fazer isso para resolver, você pode fazer aquilo, né? Dá um insight, dá uma ideia para a pessoa que ela não pensou naquilo, e você fala isso, ela, puxa, realmente é isso, vou fazer isso, tal. Acho que esse nosso papel é muito importante para que as pessoas possam se sentir tranquilas e confiantes de que elas têm pelo menos toda uma base para começar essa vida nova no Canadá. Exatamente, concordo plenamente. Essa base, e aí, dessa base, né, daí cada um vai fazer a sua história, né? Aí cada um segue o seu caminho, né, faz a sua história, e óbvio que tanto vocês aí na UFI, nós aqui na Ivisa, a gente está aqui para ajudar, preparados para servir, para ajudar, para fazer com que as pessoas tenham esse caminho de estudos, depois trabalho, com vistos, depois imigração e realização do projeto por inteiro do Canadá, mais smooth, mais tranquilo, a gente está aqui para isso, né? E aí eu já vou entrar, né, nesse assunto para você apresentar para nós a University of Fraser Valley. Maravilha, vamos lá, vou compartilhar minha tela. Show, certo? manda. Vamos lá. Então, como o Edu falou, é University of the Fraser Valley, que fica no Fraser Valley, aqui, né, na região de Vancouver, então na província de British Columbia. Certo. É uma região que eu vou dar mais detalhes de valores e tal, né, um pouquinho mais sobre a cidade também, mas só para começar, que a gente está assim, muito próximo de Vancouver, né? E mais ao mesmo tempo é um outro ar, né? Tem um ar de interior, mas somente a 1 hora de Vancouver. Então isso é muito interessante. O nome da cidade é Abbotsford. Tem um aeroporto aqui que faz algumas conexões aí dentro do Canadá, México também. Então isso também é mais um diferencial aí da cidade, que dá para você fazer algumas rotas diferentes para chegar e já chega aqui. Vou pegar até um gancho. E eu vou instigar as pessoas. Eu gosto muito de morar fora de grande cidade, eu moro hoje fora, mas de estar perto de qualquer coisa, pega um carro, pega um transporte e está perto de um grande centro, né? E o fato de vocês terem um aeroporto desse nível, onde eu moro também tem um aeroporto
média expressão, vamos dizer assim, né? E galera, tem uma companhia aérea que faz uns voos internamente aqui no Canadá e desce lá no aeroporto que ele está falando, Toronto, Vancouver por $60, $70 o É, trecho, né? Vancouver, vou dar uma estigadinha, Vancouver, México, Vancouver, Caribe ali por cento e pouco, $200 118, eu já o vi trecho. 118. Eu já vi na baixa temporada, fugindo das férias, o trecho, Toronto, Cancún, Vancouver, Cancún, cento e poucos dólares ali, que é muito bom ter esse aeroporto próximo também, né? Com certeza, só para você ter uma ideia, agora, no último feriado que a gente teve, foi Victoria Day, se eu não me Foi, engano. Victoria Day. A gente pegou um voo de $69 para Calgary, Ok. fomos para Banff, dirigimos, né, de lá, voltamos. Em 3 dias a gente fez, ficou em Calgary, aproveitou um pouquinho da cidade, foi para Banff, visitou os lagos e voltou. Imagina Show. isso, né, num custo aí de voo de $140 ida e volta por De volta. pessoa. Então, assim, às vezes você paga nisso num restaurante, né? Se você for com a família num restaurante, é Com um jantar. certeza. Não, Né? hoje, se eu for com a minha família completa no restaurante hoje, eu deixo mais que isso tranquilamente, cara. Porque Né? família grande, consumindo e tal, é isso mesmo. Poxa, isso é legal, né, cara? Isso é legal de você estar num clima do interior, de qualidade de vida, de lifestyle, mas estar perto de um grande centro, né? Com certeza. E a minha história também, não falei disso no começo, eu morei em Vancouver, né? A maior Legal. parte do tempo aqui do Canadá, e acabei de mudar para Abbotsford. Então eu sou também um newcomer aqui em Abbotsford. E para Legal que mim, você vai poder contar um pouco para nós, então, de quem vive na região, para passar para as pessoas coisas reais, né? De quem está vivendo e morando aí. exatamente, assim, a grande diferença, assim, é uma tranquilidade aqui, né, para quem gosta de tranquilidade, aí de novo cada um tem o seu gosto, né, Edu? Sim. Mas assim, eu estava já numa fase, né, com menos, assim, quero ter mais tranquilo, mais espaço, os Tem mais apartamentos no espaço, é. geral são maiores, né, a Sim. cidade não é tão cheia de prédio, então aqui a gente tem montanha de todos os lados, tem uma montanha maravilhosa, maravilhosa que chama Mount Baker, nos Estados Unidos, no estado de Washington, Sim. que a gente pode ver de qualquer lugar da cidade, porque a gente está a 10 minutos só aqui Da da fronteira, fronteira? Poxa, que de legal. carro, de carro. Que legal. E aí você consegue ver esse Mount Baker, que assim é um pico gigante que tem neve o ano inteiro, assim, mesmo agora que está quente, você consegue ver neve, e aí dos outros lados todos da cidade, para onde você olhar é montanha. Então, assim, a experiência, você se sente, né, numa cidade de interior, mas ao mesmo tempo, como a gente estava falando, em 1 hora de carro, tá em Vancouver, pode fazer o que quiser lá, dá para ir para Whistler, enfim, todas as opções aqui na região, né? A Não gente não é está tão afastado, não é interior exato. que você tem que pegar um voo, né? É aquele interior que você está isolado, né? Exato. E aí, custo de vida também, né, Edu? Que a gente vai Claro. falar mais em detalhe, assim, mas é impressionante. Eu tive essa experiência agora há 2 meses, desde apartamento até mercado, gasolina, Gasolina. tudo Sim. é mais barato. É impressionante. Não, vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu concordo plenamente com você. Felipe, conta um pouco mais da universidade. Maravilha. Então, aqui em termos de números, né, eu trouxe aqui Uhum. nesse slide para vocês, a gente tem uma população aí de mais de 15 mil estudantes, tá? Caramba. E o legal, e esse aqui na direita é o nosso campus, tá vendo? Inclusive o Mount Baker que eu falei, não sei se Pô, você velho, consegue ver, eu tá bem no meio lá atrás. consigo ver um É, monte e uma coisinha branca nele. a coisinha branca é o Mount Baker. Legal. Então, aqui, esse é o nosso campus, né? O campus de Abbotsford. A gente tem mais de um campus, são 4 campos aqui na região: Legal. Chilliwack, Hope, Mission e Abbotsford. Uhum. Mas, no geral, os estudantes internacionais todos ficam aqui no campus principal, que é o de Certo. Abbotsford, esse da foto. E o bacana da gente também, Edu, é que a gente tem somente 20% de estudantes internacionais, tá? Caramba. Então isso dá uma experiência também um pouco mais bacana da cultura Sim. canadense, né? Alguns colleges aí, você sabe muito bem disso, trabalha nesse mercado há muito tempo também. Alguns colleges ou universidades internacionais, eles acabam tendo aí mais aluno internacional, Sim. às vezes quase 100%, né? E você, claro, está no Canadá, mas a experiência é com alunos internacionais. A gente não, a gente tem 80% de aluno doméstico e aí 20% de aluno internacional. Eu acho que essa grande vantagem, por vocês serem uma universidade, né? Uhum. Tem essa questão. E para quem está lá no Brasil e não conhece muito da cultura de universidade na América do Norte, aqui é muito comum que
as grandes universidades e boas universidades, elas não fiquem só nas capitais, elas também têm os seus campos e estão nas cidades do interior, porque elas viram cidades universitárias, porque os alunos, eles saem de casa e vão morar, né, essa cultura que a gente vê muito em filme é muito comum aqui também, sair de casa e ir morar na universidade ou perto da universidade e começar a vida. E aí quando se forma, né, a maioria não volta para casa dos pais, né, vai morar sozinho, vai casar, seja lá o que for, e aí já começou a vida. Então é muito comum, né, essa questão de morar perto e na universidade. Então faz com que a região ali tenha uma vida bem ativa, muita coisa, né, Felipe? Com certeza, com certeza. E até desenvolvimento, né? O governo ele Sim. planeja, então, por exemplo, a gente teve uma reunião aqui com a equipe, eles dão algumas metas e incentivos para certos programas, porque eles já sabem que no futuro, né, a região vai precisar de profissionais nessas áreas. Então, tanto para desenvolvimento de novos programas aqui com a gente, ou programas que já tem, mas que eles precisam fazer alterações, ou ter mais lugares para alguns programas que eles sabem que a demanda vai aumentar. Então, é todo um desenvolvimento e um planejamento regional. Sim. Né? E aí a cidade, que nem você falou, vira uma cidade, tem alguns dados aí que eu vou mostrar da idade da população aqui também na cidade, tá? É bem bacana de ver que é exatamente o que você está falando, né? Show. Vira uma cidade universitária e que também começa a crescer com outros negócios, porque a universidade vai gerando mais Vai gerando, não tem jeito. movimento. Com certeza. Exatamente. Bacana. Outra coisa que eu queria destacar da gente aqui também é a quantidade de alunos por sala de aula, Edu, que é uma média de 26 alunos por sala de aula, também não é muito normal. Não, né? é uma média pequena mesmo. É uma média bem pequena e isso é muito legal. E aí, entrando um pouco a minha experiência como aluno internacional também, que foi uma coisa que eu considerei quando eu vim para o Canadá, tá? Tem algumas universidades aí que vão te colocar algumas vezes em salas com mais de 150, às vezes até 200 alunos, né? Grandes auditórios para fazer, onde a aula é lá, sempre, não é que é um evento, sempre as aulas, né? É aquelas matérias que são chaves para diversos cursos, né, Felipe? E aí o cara faz uma super aula lá, pá, coloca lá. Exatamente. Gente, parece uma arquibancada de um jogo, né? Exatamente, aí você fica imaginando, como você faz? Você tem um esquema, não estudei nesse modelo, mas eu sei que tem um esquema para você fazer pergunta e tal, mas você fala, você está na auditório de 200 pessoas, um estudante internacional. No começo, pelo menos nos primeiros meses, eu ficaria muito tímido de fazer uma pergunta, né? Seja pelo não estar certeza se a pergunta é inteligente, ou pelo meu inglês, né? Então, assim, eu acho que isso, aqui a gente tem uma comunidade, e a gente fala muito, né, de construir comunidade aqui na UFI, na cidade, né? Então, onde o aluno vai se sentir bem acolhido, né? E isso é bacana, estando numa sala de aula com 26, até para fazer amizade é diferente quando você está com 200 alunos, né? E quando você tem 26, né? Pessoas aí na formar sua um grupo sala. para fazer um trabalho, esse tipo de coisa, né? Exato. Então, isso que também faz parte da vida de um estudante. Exatamente. Então, isso é uma outra também coisa que ajuda na experiência, né, no geral. Sim, aí, falando de nacionalidades, a gente tem mais de 86 nacionalidades dentro do campus, que também é um mix bem bacana, né? E em termos de programa, Edu, o que a gente tem? Aqui eu estou falando só para internacionais, tá? Porque a universidade, então a gente é uma universidade pública, né, com todos os benefícios da universidade pública, e aí depois se o Edu quiser dar mais detalhes, mas né, são programas que vão te deixar estudar e trabalhar, para quem vem com família, eles são bacanas porque dá o visto de trabalho para a esposa ou para o esposo, né, quando o estudante está aqui, os filhos vão para a escola, e aí, por exemplo, escola em Abbotsford, que é uma cidade menor, né, muito mais fácil se você estiver num grande centro como Vancouver e Toronto, por exemplo, de você achar uma escola perto da sua casa, enfim, toda, né, aquela dinâmica lá da logística para uma família, né? Aquela segurança de deixar o filho sozinho para a escola a pé que a gente só imagina em ter no Brasil e nunca consegue ter, né? Exatamente, não, exatamente. Aqui completamente possível. Eu vejo onde eu moro tem um ponto de ônibus que também é o ônibus da escola, né? E as crianças todas sozinhas, assim, não tem pai trazendo e levando, sabe? Só os bem pequenininhos, mas os assim, eu diria de 12 anos para cima, 11 anos, eles já estão tudo sozinhos ali, esperando o ônibus de manhã na rua e, claro, segurança, né? Não tem o risco de alguma coisa acontecer para aquela criança ali esperando um ônibus para ir para a escola.
Então, bem essa realidade. Aí, acho que você citou no começo alguma coisa de filme, né, que a gente vê. Aqui é bem assim, porque como é uma cidade menor, né, então todos aquela estrutura da universidade em si, das escolas, do high school, o ritmo e o clima da cidade é bem bacana. Então, falando dos programas, a gente tem mais de 100 opções de certificados e diplomas, tá? 17 programas de bacharelado, e aí depois a gente vai entrar, se o Edu quiser explicar também um pouquinho mais, não sei, de minors and majors, que é, né, um bacharelado, por exemplo, né, você pega uma área geral e aí você especifica para onde que você quer ir, né? Então isso é muito comum também na América do Norte, nas universidades todas, né? Então a gente tem aí 17 grandes bachelors, mas aí você pode escolher as áreas que você quer especificar. Porque aí são 17 cursos que depois a pessoa vai se especializando e aí vira muito mais opções, né? Exato. Então aí é bacana também que dá para ir para a gente, como é uma universidade, né, de médio porte, a gente tem aí a opção para quase todos os gostos. Não tem 100%, ninguém tem 100%, né, Edu? Mas tem muita opção. Bacana. Um outro programa que está sendo bem bacana e para brasileiro também, né, são os programas de pós-graduação que a gente tem aqui. Tá? Então, esses programas, para quem já tem um bachelor, né, que tem já uma experiência de trabalho e não quer fazer bachelor ou não quer fazer diploma de novo, a gente chama de post-baccalaureates, que são programas aí de 2 anos, com todo o sistema de imigração no mesmo, como se fosse um curso de graduação ou diploma, mas te dá um nível que é maior do que a graduação, né? Então esse também é bem bacana. Na parte de co-op, né, que é aquela experiência de trabalho prática relacionada ao curso que você está fazendo, né, a gente tem aí mais de 16 programas com co-op, também, principalmente os programas mais comuns, né, são os programas que vão oferecer aí mais opções de co-op, então também é uma coisa bem bacana, a gente vai falar depois um pouquinho das parcerias que a gente tem, para ter uma ideia de como funciona, e para quem quer ir para a área de pesquisa, né, juntando todas as opções aí, a gente tem mais de 180 vagas para estudante como assistente de pesquisa, né? Então, dependendo da sua área, dependendo da matéria que você está fazendo, você tem essa possibilidade também. Tá, eu quero te fazer uma pergunta nessa questão de pesquisa, porque é uma coisa que a gente pouco fala no dia a dia aqui. A gente está falando de pesquisa para cursos de mestrado, doutorado, é mais ou menos isso? Para graduação também, dependendo do tema, para graduação também, dependendo do tema, então às vezes se o professor, por exemplo, está desenvolvendo, né, alguma pesquisa no mestrado dele, e dentro da graduação você precisa de algum assistente de pesquisa, então assim, é mais para quem está na graduação seria como assistência, né, não é sua pesquisa mesmo, mas isso em termos de currículo é muito bacana, né, porque você desenvolve, aí você tem essa experiência e também conexão, né, quando você está fazendo uma pesquisa para chegar depois para um mestrado, já tendo isso, né, para uma seleção de mestrado, maravilhoso. Maravilha, vê se eu entendi então. É uma oportunidade para alunos que vocês têm, para esses alunos terem uma experiência na área de pesquisa dentro da universidade, ajudando os professores, etc. Exatamente, tá. Exatamente, você está correto. Entendi, tá. Eu estou perguntando para deixar bem claro, porque eu estava entendendo no começo que por isso que eu perguntei sobre mestrados e doutorados, se estudantes poderiam aplicar para essas vagas de pesquisas para fazer mestrados e doutorados. Não, mas na verdade é um passo atrás. Passo né? atrás, que seria entendi. um investimento para chegar nisso. Para chegar nisso, seria o próximo passo desse. Show de bola. Exatamente. Para quem quer ir para a área mais acadêmica, né, na área de pesquisa, não é uma população, principalmente de estudante internacional no começo para isso, mas é mais uma opção, né? Excelente. Legal. Falamos um pouco da universidade, é uma introdução. Conta um pouco da cidade para nós. Bora, vamos lá então falar de Abbotsford, né? Novamente é o nome da cidade. Como a gente estava falando antes, está a 1 hora de Vancouver, de carro, tá? Existe também transporte público, se a pessoa não quiser ter carro ou não tiver carro, então essa é a opção. 10 minutos dos Estados Unidos, que nem eu falei, que cruza aqui a fronteira para o estado de Washington. Certo. 2 horas e meia de Seattle e 2 horas e meia de Whistler, que é como se fosse um ski resort, que a gente chama, né? No verão também é bacana para o pessoal de mountain bike, mas é uma cidade bem, bem bacana, bem conhecida aqui na região de Vancouver. Então, de Abbotsford para lá, 2 horas e meia. Então, perfeito. Para ter uma ideia aí da localização.
Em termos de atividades e coisas, né, que se podem fazer aqui em Abbotsford, como eu falei, é uma cidade menor, né, mais com cara de interior, então muito parque. Para quem gosta de natureza, Edu, é perfeito. Perfeito, né? Assim, tem cachoeira, tem os parques, tem os lagos, enfim, tem Trilhas para muita fazer área, hiking, né? trilhas, a área para acampar, muito Acampar. comum aqui nessa região. Sim. Todo mundo que mora em Vancouver vem muito para cá para acampar também. E aí você vai ver paisagens que você parece que é de mentira, assim, sim, sabe? Toda aquela montanha, enfim, os lagos maravilhosos, assim, muita opção mesmo. Aqui em Abbotsford, por causa do aeroporto, a gente tem também o Aeroshow, que é bem famoso na região, que eles fazem todas exposições e tem uma coisa toda pegada por causa do aeroporto, né? Legal. Outra coisa bem famosa da área é o Festival de Tulipas, que para quem pesquisa a área de Vancouver, com certeza já viu muita gente postando no Instagram, sim, a foto no Festival de Tulipas. Eu até coloquei aqui o Festival de Tulipas bem bacana. Slides. Então, assim, é essa plantação gigantesca aí de tulipas. Depois eles fazem girassol, eles têm outras flores também, dependendo do mês. É a temporada, né? Vai vindo na temporada. Exatamente. E aí, para quem gosta de postar foto no Instagram, é um prato cheio, né? Prato que você cheio. Vai num campo desse, todo Precisa cheio nem de filtro, né? Exatamente, é legal que eles põem. Eu fui pela primeira vez esse ano e eles põem todas umas plataformas, eles fazem um balanço, eles já põem para, né, aquele público do post, né? Exato. E claro que eu, que nem sou muito desse público, estando lá também aderi, né? Porque não você fala, meu, olha que... Não tem como, tem que fazer a sua. Quando que eu vou ter uma foto com esse fundo, né, Edu, nesse lugar assim? Maravilhoso. Outra coisa que tem também aqui são as vinícolas, para quem gosta de vinho, né? Tem várias vinícolas assim, familiares, um pouco médio porte, não um grande porte não vai ter, mas também é uma outra experiência que você pode visitar. Eles têm toda a parte para você degustar, exatamente. Pode comer ali. Restaurantezinho, isso é muito comum, é muito comum. E você se sente aí, você vê, né, só de novo, paisagens maravilhosas. E uma coisa que é muito interessante daqui, assim, tudo que essas coisas todas que eu estou falando, as opções, né, de evento, tudo, no máximo, Edu, 10 minutos de carro, 15 minutos, você está em qualquer lugar desses que eu estou falando. Exato. Porque não é grande, né? Então você tem, assim, tudo muito próximo, não demanda viagem. É aquilo que a gente fala, né, da qualidade de vida, né? Sobra mais tempo para você ficar com a família, fazer coisas para você mesmo, viver, né, ter experiência, porque você não perde muito tempo da sua vida dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, indo ou voltando de um lugar. Sobra mais tempo para você fazer coisas, né, atividades e viver. É legal. É legal você tocar nesse ponto, Edu, que isso também foi um ponto que me fez a decisão, né, de ficar aqui, né? Sim. Quanto tempo que eu morava em São Paulo, no Brasil, então assim, era no mínimo 2 horas por dia no carro para ir e voltar do trabalho, no mínimo. Sim. Né? Quando não era 3, quando chovia podia ser 4, né? Então, 4 horas do seu dia, né, que você está dentro de um carro, e aqui, tipo, nessas 4 horas você vai e volta para o parque, você vai para a trilha, depois do trabalho no verão escurece muito tarde, né? Então você tem aí sol até 9h30, 10 horas da noite, que você pode ir para esses parques, aproveitar, enfim, é muita opção e qualidade de tempo, né? Como o Edu estava falando, com a sua família, para você mesmo, depende do que você quiser fazer no seu tempo, você vai ter mais tempo. Trabalhar, estudar. Exato, exatamente. Eu concordo plenamente com você, cara, concordo plenamente. Você pega um dia, vai para sair para ler um livro, para dar uma caminhada, para andar de bicicleta, cada dia você faz uma coisa diferente, não repete as atividades, vai estar fazendo coisa porque está sobrando tempo, né, cara? Exatamente. Acho que isso é uma coisa que a gente tem visto muito ser valorizado na vida, principalmente quem está lá no Brasil. Eu vejo muito isso de pessoas de carreiras falando muito disso, né, pessoal de recursos humanos, no LinkedIn, muito de você dar valor para uma coisa que não tem valor, que é o tempo. Não tem como você mensurar quanto custa uma hora da sua vida com um parente, com um familiar, com um ente querido, lendo alguma coisa, né, saindo das redes sociais e só ficar nisso o dia inteiro. Eu acho que isso é o legal. Eu falo isso porque eu também escolhi morar no interior aqui no Canadá, e também tudo aqui é 15 minutinhos, é um pouquinho maior aqui então, né? Que tudo aqui é 15 a 20 minutos de carro, mas mesmo assim, para quem vem de grandes cidades brasileiras, 15, 20 minutos também não é nada. E isso é muito legal, né? Muda tudo, né? Muda tudo para você ter mais tempo, né? Exato.
Mais informações da cidade. Isso, exatamente. De novo aí a foto desse, porque realmente esse Mount Baker para mim é uma coisa que toda vez que eu olho eu não acredito. E é legal porque a gente não tem esse tipo de visual no Brasil. Tem montes, tem serras no Brasil, lógico que tem, mas quando tem a tampinha branca de neve, é uma coisa que chama muito a nossa atenção, é isso mesmo. É verdade. Então, aí do lado e o Aeroshow embaixo, né, que eu estava falando antes, que é um dos eventos aí famosos aqui da cidade também. Então, agora vamos falar um pouquinho do custo, né, do que a gente estava falando no começo. Você já trouxe nesse slide algo que vale muito a gente falar e conversar, porque isso é muito importante para quem está vindo do Brasil para cá, gente. A gente passou por isso, se planejar financeiramente de quanto vai gastar, onde vai morar e etc. Faz toda a diferença para um plano, né, de Canadá com sucesso, para a pessoa ter uma estabilidade financeira, emocional, para viver esse momento de transição do Brasil para começar a vida aqui com mais suavidade, né? Com certeza, né? Com certeza é um custo. O aluguel é um custo que vai ter todo mês, né? Não claro explicar, né? E aí você vai, né, ter uma ideia de quanto você consegue economizar por mês, de acordo com quanto você consegue economizar no aluguel, que é o custo maior, não tem jeito, né? Tem, claro, o custo da universidade, que é um custo grande, mas o aluguel aí vai ser uma grande parte do custo. Sim. Então, só para dar uma ideia aqui, né, a média de preço para aluguel, eu coloquei aqui um dormitório, 2 e 3, para um dormitório seria $1.495, né? 2 dormitórios 1.769, 3 dormitórios 2.740. Só para dar uma ideia com a região de Vancouver, né? Eu acabei de vir de lá e um dormitório às vezes chega a ser 2.600, 2.700, tá? Depende muito da localização. Se você quiser morar em downtown, dependendo, exato, claro, da localização, se é um prédio mais velho, do tamanho, né? Às vezes é um dormitório pequenininho, um dormitório um pouco maior. Então, assim, é uma economia, né? Se você pensa na região de Vancouver Central, morar ali em downtown, para você vir para Abbotsford, é uma economia considerável por mês que você vai ter. Né? Principalmente se precisar, tá vindo com a família, precisa de 2, às vezes 3 dormitórios, né? O custo vai acabando, né? Ficando muito mais alto. E é um custo também que o aluguel é uma coisa, mas gasolina, mercado, tudo, a cidade no geral, contas, tudo é mais, né, em conta. Sim. Conta de se gasta menos gás, que todo mundo gasta, todo mundo tem a conta do gás, tem a conta da energia elétrica, internet celular, todas essas contas fazem parte de um conjunto da obra, né? Com certeza. Então aí o custo de vida é bem mais econômico e, de novo, aquilo que a gente estava falando no começo, tá a 1 hora de Vancouver, né? Então, no final de semana, saiu do trabalho, quer jantar em Vancouver, dá para ir jantar e voltar, ou quer passar um final de semana em algum lugar aqui na região, estamos perto também de tudo aí que é bem famoso na área. Show. Vamos falar um pouquinho do clima agora, que eu sei que para mim era uma preocupação. Acho que é muito importante falar dessas coisas para brasileiros, para que eles entendam qual vai ser o clima médio dessa região, para eles já sabem quanto eles vão sofrer com frio, com calor, com neve ou não, né? Exatamente, porque tem gente como eu, que é bastante sensível aí à temperatura baixa, né, a neve, que não quer, né, tem gente que não se importa, aí vai para Toronto, né, Edu? Quem não se importa, quem não se importa vai até mais para o norte, vai para o Atlântico, vai para Quebec, que neva muito mais, né? Mas é isso. Aqui neva muito mais. Mas conta um pouco aí do Vale. Então aqui no Vale, só para você ter uma ideia de média por ano, né, são apenas 12 dias de neve, né, muito parecido com Vancouver, quando a gente fala de temperatura. Eu diria que é um pouco mais quente que Vancouver, mas assim, quase igual, tá? E aí de temperatura média, né, para o inverno aí quase 8 graus, na primavera 15 graus, o verão 23, outono 18, mas o que é legal de falar é que, assim, da primavera para o tudo que é acima de 13, eu diria aqui, não sei se você tem essa experiência aí também em Ontário, Edu, acima de 13 a gente já se sente bem, sabe, como se fosse verão. Sim. Né? Não, eu costumo dizer que aqui em Ontário o inverno é muito mais rigoroso do que em BC, isso acho que não é novidade para ninguém que está pesquisando e querendo vir para o Canadá. O inverno aqui vai ser em temperaturas negativas o período inteiro, praticamente, né, de dezembro até março a gente vive com temperaturas abaixo de zero. E aí quando você passa 3 meses com temperaturas muito baixas, o seu corpo já acostuma com isso, porque ele vai começar a sentir, e aí você vai passando 1, 2, 3, 5 invernos, o seu corpo vai acostumando.
E aí você vai começar a sentir muito frio quando a temperatura for de menos 15 para baixo. Mas quando fizer 13 graus positivos, é shorts e regata, né? Porque você vem de um período de muito frio, que aí você já vai sentir calor com essa temperatura. Então, assim, eu costumo dizer que a gente valoriza muito mais o tempo, né? O frio, o calor, o sol, a chuva, quando a gente tá morando aqui. Porque no Brasil a gente tem um clima de sol, né? De calor praticamente o ano inteiro. É óbvio que tem exceções no Brasil, mas isso é uma média, que a gente não valoriza tanto quanto eles aqui no Canadá, né? Uhum. E tudo muda, né, Edu? A cidade muda, as pessoas mudam, o jeito de vestir, né? As atividades que tem O atividades que você mais do falou, né? inverno, do Agora verão. que a gente já está quase chegando, entrando no verão, e até setembro, vai ter luz solar, o sol, até 9, 10 horas da noite. Então, as pessoas ficam na rua aproveitando isso, por quê? Porque daqui a pouco não vai ter, e aí é só o ano que vem. Então, eles aprendem a curtir e valorizar cada estação que é muito bem vivida, né? É muito bem marcada e bem vivida, concordo com você. Mas, ó, só então, resumindo, não tem frio, não tem muito frio aí no Vale, então, né? Não, e é um dos lugares, né, mais, a nossa região aqui, Vancouver, é uma das regiões mais quentes do Canadá, né? Quando Sim, você pensa, claro, é Canadá, vocês estão vendo a temperatura aí, não é? Uhum. Não estamos falando de Brasil, mas assim, com relação ao clima, não é um problema. Se você tem essa preocupação, BC é uma boa escolha com relação ao clima, outras coisas também, mas com relação a isso, sem dúvida, Sem tá? dúvida, É o maravilha. melhor clima do Canadá aí, né? Com relação às temperaturas, quantidade de neve, é aqui. Show. Vamos falar um pouquinho dos programas, Edu? Vamos falar dessa parte, mas que é a parte, eu acho que mais importante do nosso bate-papo de hoje, hein? É apresentar o que as pessoas têm de opção de cursos para fazer aqui, né? O Felipe tem bastante experiência, está representando a universidade, a gente está se comunicando com o nosso público brasileiro, a maioria dos nossos clientes e do público que nos vê, Felipe, ele quer vir, ele quer estudar alguma coisa, ele quer trabalhar, ele quer ter pelo menos aquela chance de ter uma experiência profissional, fazer network, aprender muita coisa. Muita gente vai querer ficar, né? PGWP é importante, você já falou que, e eu vou reforçar aqui, todos os cursos são elegíveis ao PGWP, porque é uma universidade pública, com programas de 1 ano, 2 ou mais vão ser elegíveis aos programas, ao período do PGWP e etc. Mas as pessoas podem querer ficar, emigrar ou não. Então, o curso, eu acho que é super importante para a gente apresentar bem para os nossos clientes, porque faz parte dessa estratégia, né? O que eu vou estudar, por que eu vou sair do Brasil e estudar esse curso no Canadá, qual que vai ser o link que eu vou fazer com a minha vida, com o meu futuro, para apresentar isso no projeto do visto e receber a aprovação do visto, que eu acho que esse é um grande trabalho que a Evisa faz, né? Com a parte educacional, alinhado ao visto, taxa de aprovação alta de visto, o cliente da Evisa tem, porque a gente faz um trabalho muito cuidadoso. O que estudar? O que você faz no Brasil? O que você estudou? O que você vai estudar no Canadá? Como a gente vai contar essa história para o governo, dessa importância, desse sentido, para fazer um pedido de visto e ele ser aprovado, né, Felipe? Exato, isso é muito importante a gente vê aí algumas negativas de visto quando quem aplicou não dá essa explicação para o governo, né? Porque daí não faz sentido para o oficial, vai falar por quê, né, fazer esse curso agora, sendo que, né, que eles olham a carreira e tal, a educação no Brasil também. Então, muito bacana. E aí, eu estou trazendo algumas opções agora aqui, do que são as opções, né, vamos dizer assim, que são mais relevantes agora para o mercado brasileiro. Show. Mas lembrando que a gente tem aí muitos cursos, mais de 100 opções aí, que aí vocês podem conversar com o Edu, que ele pode dar o direcionamento, tá? Não, o Felipe falou perfeito. É uma universidade pública, a gente viu lá nos outros slides a quantidade de programas que eles têm, é muita opção. Se a gente não falar de alguma coisa que você tem interesse aí, entre em contato conosco, entre em contato com a gente está aqui para mostrar todas as opções que a universidade tem, explicar, de repente, uma dúvida que você tem, marca uma conversa, vem falar conosco, né, Felipe? É isso mesmo, que aí dá para ter todos os detalhes. Então, um dos que eu gostaria de apresentar hoje é esse programa de Business Administration Diploma, né, que seria um programa de negócios de 2 anos. Tá? É muito comum para o público brasileiro vir fazer 2 anos, né, de um diploma.
e aí depois, se quiser, como eu estava falando, o PGWP, fazer todas as, né, e as segundas etapas para quem quiser. Para quem não quiser, é voltar com um diploma aí de 2 anos de uma universidade pública canadense, reconhecida internacionalmente. Né, o legal desse programa, Edu, é que a gente também tem aí, é bem específico, não é para todo mundo, mas eu gosto sempre de falar porque a gente tem essa opção de aviação, tá? Para quem quer ser piloto de avião. Então é uma mistura de Business Administration com Aviation, e aí eles têm, a gente tem uma parceria aqui com as escolas de voo, aqui em Abbotsford, que aí quem quiser faz, claro que tem um custo adicional das horas de voo, mas é uma opção aí, se alguém quiser ser comandante, tá? Ou se não, é o curso de Business também, aí um curso de Business não relacionado com aviação, a gente tem as duas opções. Esse programa é bacana que a gente tem um intake, né? Então, quando as aulas começam, né? 3 vezes por ano, janeiro, setembro e maio, então tem mais opções aí de intake, tem alguns programas que eles só vão ter 2 ou 1 intake por ano, mas esse tem 3, tá? E o que eu gostaria de... Não vou falar todos os detalhes aqui, não quero ser chato, né? Mas o que é legal, né? Os highlights aí desse programa, né? Que tem a opção de co-op. Então, co-op é uma parte prática, né, onde você vai ter uma parte prática trabalhando numa empresa. A gente tem o departamento de co-op que faz todo esse relacionamento, te ajuda na aplicação, né, te ajuda a achar vagas, né? Então isso é bem bacana também. Eu recomendo quem tem um programa né, escolher um programa que dá para fazer co-op, e a gente tem mais de 16 programas, faça, porque a experiência que você vai ter trabalhando dentro da sua área, e é muito comum, Edu, você sabe disso, pessoas que começam com co-op e que a empresa acaba contratando, né, efetiva. É uma oportunidade, né, que a pessoa tem de se destacar, de mostrar um valor e de mostrar para a empresa, vai acabar meu co-op, mas, se você me quiser, eu estou à disposição, e a empresa fala, poxa, essa pessoa produziu tão bem durante esse co-op aqui, que coisa bacana, tal, acaba o curso e efetiva ela, muito bom isso. Exatamente, aí para quem quer emigrar, né, às vezes também é um suporte muito grande, algumas empresas acabam, claro que isso depende de cada história, né, Edu? Sim. Mas estou falando assim, às vezes geral, comum, né? Pode acontecer também dessa empresa ser, de repente, aí importante para um programa de imigração também, né? Então isso é bacana. Aí, nesse curso, né, você vai poder também escolher as áreas, né, que você vai querer focar, mas só para dar uma ideia, né, de que área que você pode trabalhar, se é marketing, na indústria, varejo, recursos humanos, em gestão, em contabilidade, bancos, logística, relações públicas, administração, e claro, é uma área bem aberta, né, porque negócios, né, pode ser negócio de quase qualquer tipo, né, então exato. Tem tipo um coringão também, né, um curso bem bacana, que pode ser um coringa para muitos perfis, né. Exatamente, ou se você ainda não está certo, né, Edu? Às vezes você não tem certeza do que quer mudar de área, mas você não sabe exatamente o que, né? Essa é uma boa opção, como você falou. Gostei do termo coringão. Ô Felipe, esse programa, as matérias são fixas ou o estudante ele pode escolher algumas para dar um foco maior, né, na área tal ou na área tal? Podem escolher também algumas matérias, tá? Então sempre vai ter as matérias mandatórias, né, que a gente fala créditos, né, aqui, e aí você pode escolher também outros créditos de acordo com o seu interesse. Então isso é bacana, que te dá também essa flexibilidade. Eu acho isso é uma coisa que é muito interessante, né, da diferença, né, de BC para Ontário, é isso, você faz um programa e você vai montando ele de acordo com a sua preferência, de acordo com a área que você quer seguir. Então, Business Administration não é só Business Administration. Você pode estudar, focar um pouco mais no marketing, focar um pouco mais em logística, etc, certo? Certo, exatamente. Show de bola. Aí que você dá né, a sua cara aí para o programa, né, Edu? Exatamente. Aí você personaliza ele para o seu estilo, para o que você tem, né, de projeto aí de vida, muito bom. Bacana. E aí a última coisa que eu gostaria de falar desse programa também é esse dado que a gente traz aqui, né, nas áreas de negócios e finanças, tem uma previsão aí que cresça numa taxa de 1,3%, né, ao ano. E isso, a gente, sabendo da população do Canadá, né, Edu, é aquilo que a gente sempre fala, e da demanda, né, de empregadores, né, de empregos, né, de trabalhadores, na verdade, isso também aí dá uma ideia de quanta opção você vai ter, né, escolhendo esse programa. Exato. Vamos falar do próximo? Você tem alguma pergunta desse? Não, tranquilo. O próximo, então, é o International Business Post-Bac,
tá? Que Uhum. esse, então, é uma pós-graduação, também de 2 anos, Certo. tá? Então, de repente, um aluno que já tem um bacharel na área de administração no Brasil, por exemplo, né? Uhum. E quer continuar trabalhando nessa área, esse é um programa bacana, porque aí, como a gente estava falando lá na hora de explicar, né, para o oficial de imigração por quê, né? Uhum. Então, assim, é um próximo nível educacional. Né? O intake desse programa, ele é em setembro só, então Somente só uma setembro. vez por ano. Então tem que E se aí, programar bem, né? exato, tem que se programar bem para começar a fazer, né, todos os documentos, quando abrir já a aplicação, enviar para fazer o visto, né, todo o suporte aí que o Edu vai dar para vocês aí de todos os steps, né, todos os Sim. passos que tem. E aí é um curso, o requerimento bacana desse curso de pós, porque não é muito cheio de requerimentos. Tá. Né? Tem alguns programas que às vezes acaba sendo muito difícil de entrar, né, Edu? Sim, sim. Esse você tem que ter um curso de graduação de 3 ou 4 anos em qualquer área, tá? Qualquer Não área, isso é tem que bacana. ser em business. Legal. E o teste de inglês, que aí é padrão para todas as universidades. Tá? Eu E quero aí, te fazer uma pergunta. Claro. E eu faço essa pergunta para todos os parceiros que apresentam cursos de pós-graduação em BC. Vocês aceitam apenas bacharelados ou aquele estudante brasileiro que concluiu um curso de 3 anos, mas de nível tecnólogo, e aí ele já tem uma experiência, um currículo para ajudar, também pode ser aplicado ou não? Não, somente bachelor degree. Tem que Só. ser um Tá. bacharel, exato. Tá. Para isso. No Brasil, os bacharelados eles são de 4 anos, e aqui no Canadá tem bacharelados de 3 anos. No Brasil, os cursos de 3 anos são mais conhecidos como as licenciaturas, e aí poderia, né? Sim, Uma poderia. licenciatura em matemática, por exemplo, que é bem comum, em letras, Sim, pedagogia. poderia. Perfeito. O tecnólogo que eles não... Não aceitariam. Depende muito de como tá, né? Mas quando entra nessa categoria, no geral, eles não aceitam, porque eles querem um bachelor, que seria a licenciatura também seria considerada aqui. Show. E aí, de pelo menos, né? Se fez um de 5, não tem problema, claro. Pelo menos 3 ou 4 anos. Fechou, Tá? tranquilo. E aí, em termos de trabalho, né, nessa área, é muito parecido também com a parte, né, do Business Administration, porque estamos falando aí de negócio, mas negócio internacional, né, bem focado em negócio internacional, e aí são muitas possibilidades aqui no Canadá também, que é um país que tem muita relação internacional, né, população Exato. que é muito internacional, a fronteira com os Estados Unidos, que nem a gente está aqui, 10 minutos já é o primeiro passo, né, então assim... Muitas empresas de logística que pode empregar uma pessoa que estuda o International Business, né, tem um aeroporto, Exato. o Vancouver também tem o porto, então o volume de negócios, né, com empresas globais e multinacionais é muito grande aí nessa região que vocês estão, né? Muito, muito. Então, e logística é uma coisa muito grande. O que tem de empresa de logística, por causa da fronteira estar aqui, né? Então, assim, é uma área que é muito, muito bacana de você ressaltar também. Tem a fronteira e tem o aeroporto, né? Exatamente. Que também é muito bom e faz você ter muitas empresas na área. Legal. O que mais você separou? E a 1 hora daqui tem o porto, que nem você falou, né? Que é em Vancouver, é 1 hora. Agora eu separei, vamos mudar um pouquinho, completamente de áreas aqui, né? O Graphic and Digital Design. É um programa também que está muito, muito bacana, tá? A gente tem aí muito feedback positivo dos alunos brasileiros também que estão fazendo, que estão dando um feedback bem bacana. Uma área que a gente nem precisa falar, super em demanda, né, Edu? Super. Eu coloquei aqui uma lista gigante que eu não vou ler um a um, mas assim, vocês podem dar uma olhada de todas, né, que tipo de posições que poderia trabalhar uma vez que se formou nesse programa, né, mas é muito, muito bacana e um programa que está desenvolvendo aí muitos projetos diferentes, ele sempre tem interações aqui com a comunidade também na universidade, então é bem, bem diferenciado. E temos intake em janeiro e em setembro, então esse tem 2 opções de intake por ano. A pergunta que eu quero fazer em relação a esse programa é se vocês exigem que o estudante tenha um portfólio, um conhecimento, alguma coisa. Boa pergunta, Edu. Sim, nós exigimos, mas boa resposta também, boa opção. Nesse portfólio, o que a gente busca? A gente não busca um estudante que já é um profissional, até porque não tem sentido, né? Sim, claro. Para estudar se já está pronto. Então, é um passo a passo que a gente no site tem esse portfólio, de como construir esse portfólio. Legal. E o que eles estão avaliando é mais assim, tem habilidade para isso? Né? É um programa que, né, é um estudante que tem essa habilidade, então assim, é super tranquilo, né? Mas precisa sim do portfólio. Não, é bom saber. Eu pergunto isso também porque
para quem está lá no Brasil, também não conhece muito do sistema educacional canadense, ele pode achar que não faz sentido nenhum você exigir conhecimento prévio. Eu não sei nada, eu não posso estudar isso. Entendendo que quando você começa a pesquisar, entender como é que funciona o sistema educacional canadense, que o aluno desde da escolinha passa pelo ensino médio, escolhe as matérias, ele já vai sendo trabalhado lá no ensino médio para escolher o que ele vai estudar na faculdade. E aí o sistema de educação também é um sistema que, no Canadá, não pega o estudante pela mão ou no colo e carrega, como no Brasil. É um sistema um pouco mais deixando o estudante mais livre, para ele pesquisar, para ele se desenvolver, para ele fazer as suas lições de casa, suas pesquisas e ir para a sala com um certo conhecimento. Por isso eu faço essa pergunta, porque é muito comum, né, que um estudante já tenha aulas de design, de graphic, disso e daquilo, ou de outras áreas também, no high school, e aí ele preenche bem esse pré-requisito. Quando ele vem de fora, ele vai ter que um trabalhinho um pouquinho a mais, é o que você falou, mas não é muito complicado. Tem colleges e universidades que exigem muito mais, né? Tem, nossa, e eu gosto de falar isso, não é para assustar, é simples, tem o passo a passo, sabe? Então é mais assim, ver a habilidade, ver que tem uma habilidade. O que eles Uma não querem noção, né? exatamente. Exato, é uma noção, não é uma pessoa que não tem noção nenhuma sobre isso. Show de bola, muito bom. Exato. É bom saber, porque é uma opção muito boa essa área de graphic e digital design. Exato, e até depois também para a imigração, né, quem quer de novo, né, toda a parte do tech aí, que eles pegam, né, pega muita parte do graphical digital design também, é bem bacana. Um outro que é bem interessante, diferente, né, mas eu acho que é bacana mostrar aí para o pessoal que a gente tem essa opção, é o Digital Manufacturing Diploma, de 2 anos, tá? Show. Então seria toda essa parte tecnológica e da indústria, né, de equipamentos, métodos, técnicas e toda essa parte digital da industrialização. É um programa bem inovador também, né? Tem bastante aí demanda para esse programa, tá? Só tem um intake por ano, em setembro. E, de novo, eles têm a flexibilidade para incluir, né, o que eles, dentro da área, claro, né, tópicos que eles querem focar mais, como o Edu estava explicando lá, né, que é diferente o sistema aqui do Canadá para o sistema brasileiro, nessa parte da flexibilidade do currículo. Né? Sim. Então, para esse programa tem esse requisito de entrada, Edu, que é uma conclusão do certificado técnico em eletrônica ou equivalente, mas o que é legal eu destaquei isso só para saber que o primeiro ano ele é esse certificado. Tá? Então, esse programa é 2 anos, 1 ano é o certificado de técnico em eletrônica ou equivalente, e aí depois entra mais 1 ano do Digital Manufacturing, então ele vira 2 anos. Tá? Perfeito. Então, é só nível de inglês, no mínimo um ensino médio, um high school, e Exato. Tem a entrada para esse primeiro ano de eletrônica e depois conclui no diploma. Exato, aí Perfeito. vai ser com o diploma de Digital Manufacturing. Né? Perfeito. E aí a área de trabalho... desculpa, Edu. Não, eu ia falar, a pessoa então não precisa ter estudado eletrônica no Brasil, ela vai estudar com vocês isso, muito bom. Exatamente, vai estudar com a gente e o primeiro ano do programa é isso. Agora eu vou fazer uma pergunta tricky, porque eu sei que a gente brasileiro vai pensar nessa pergunta, se o cara estudou, ou a pessoa, a mulher, o homem já estudou eletrônica, ele vai falar, eu já tenho formação em eletrônica, eu fiz aquele cursos do ensino médio com eletrônica, ou fiz um tecnólogo em eletrônica, isso vai me ajudar em alguma coisa? Eu vou eliminar matéria, eu vou eliminar crédito, eu vou ter desconto? Como é que a universidade vai agir com esse perfil de... Então, com esse perfil, o que a gente pode fazer é mandar, se é esse o caso, né, que você teve uma educação aí pós-secundária, tem que ser então superior, né, de nível superior, a gente faz análise de crédito. Então, tem que pagar uma taxa um pouco maior para fazer, mas acho que é menos de $200, se eu não me engano, para pedir essa análise de transferência de crédito, e aí o departamento de admissions, né, que é a parte toda que faz o registro dos alunos, pode considerar. Isso não tem como eu falar que dá 100% certo ou não, mas é uma opção que pode se tentar, e aí o que vai acontecer é, se eles aceitarem os créditos, exatamente o aluno não tem que fazer todas as matérias. Perfeito. Isso é caso a caso, a gente conversa também, eu explico melhor como funciona esse trâmite em reunião, fica tranquilo.
Exatamente. Se tiver um caso assim, eu também vou dar todo o suporte, tá, Edu? Para você Tá? poder ter as informações aí exatamente como fazer esse processo. Show de bola. Com relação às áreas, né, de trabalho, também são bem amplas, né? Porque você Amplas. vai estar falando toda a parte industrial, mas pode ser o aeroespacial, que é uma coisa aqui da cidade, Na né, cidade que tem tem muito bastante. comum, mineração, siderurgia, automotiva, processamento de alimentos, produtos de madeira e papel e bens de consumo. Então, assim, é bem também ampla. Para quem gosta dessa área, é um programa diferenciado e numa região também propensa para isso. Show. Tem um mais para falar. Vamos lá? Mais um Bora, programa? vamos. Esse é bem específico, né? Esse é bem específico, né? Mas também eu acho que no Brasil a gente tem, né, bastante gente aí que tem essa experiência de trabalho, ou que tem às vezes é de uma região que a agricultura é uma coisa bem grande, né? Sim. E que pode ser bacana, né? Para ter essa experiência aqui E ela também não no Canadá. precisa fazer, por exemplo, no Brasil, para estudar agronomia, se eu não me engano, são 5 anos, porque é engenheiro agrônomo, né? Exatamente. Aqui ela pode fazer esse tecnólogo de 2 anos e entrar no mercado de trabalho e já pôr a mão na massa e já ir pro dia a dia, né? Isso que é legal Exato. também. Perfeito. E aqui é uma região, né, que a gente está, de novo, né, tem bastante área rural aqui próximo também de Abbotsford, então tem muita demanda Fazendas, para isso. produtores, né? Exatamente. Então tem essa demanda, e aí se pensar no Canadá como um todo também é uma coisa crescente, no Sim. Brasil também, se for voltar para o Brasil, né, que você falou, no Exato. Brasil também tem E aí fazer uma agricultura sustentável, né? Montar. Exato. Aqui no Canadá é muito comum que as coisas cresçam e sejam cultivadas em estufas por conta do clima, para proteger, para manter uma temperatura mínima e média sempre igual. E aí tudo isso a pessoa aprende a gerenciar, a fazer. E aí com isso consegue trabalhar em qualquer província canadense, claro, mas é o que você falou, voltando para o Brasil, tem experiência para trabalhar em qualquer environment, não é? Exato, não, isso é bem bacana, e aí você tem aqui, eu pus aqui embaixo alguns tópicos, porque de novo, né, você tem a flexibilidade de escolher, né, e aí pode ser desde, assim, produção de culturas de frutas e vegetais, produção de gado, manejo sustentável do solo e outras opções aí que você pode focar no programa, claro, porque aí dentro da agricultura tem, né, Tem várias ramificações, né? várias ramificações e vai de acordo com o seu gosto. Se não sabe o seu gosto ainda, pode escolher, né, aqui com a gente. O que é legal, que eu não comentei, acho, Edu, é todo o suporte que a gente dá na parte acadêmica também para os nossos alunos, né? Então eles têm os Academic Advisors, né, que são aquelas pessoas que vão fazer o quê? Quando o aluno chega, por exemplo, ele já tem os primeiros, né, créditos, que são as matérias que você escolheu para fazer no seu primeiro semestre. Algumas são mandatórias e outras você tem que escolher, e aí eles vão te ajudar, né, para qual caminho você quer ir, né? Você quer ir, vai começar com você. E aí eles vão dar as opções que a UFV tem para atender a sua solicitação, aí, o seu desejo de futuro. Não, Isso excelente saber, né, que eles podem contar com esse apoio, que vai ajudar a entender os próximos passos, o que escolher, o que ele está projetando. É bom fazer pesquisa, porque às vezes você vem para o Canadá com uma cabeça, aí você começa a viver aqui, começa a entender como é que funciona o sistema, como é que funciona a economia, como é que funciona o dia a dia aqui, aí você pode, queria mudar um pouquinho aqui para me adaptar ali, vi uma oportunidade bacana. Essa flexibilidade que o Canadá tem, e vocês também têm aí dentro da universidade, que não são todos os que têm, né, mas vocês tendo, dá uma tranquilidade para o estudante, né? Com certeza, às vezes até um trabalho, né, Edu? Todos esses exemplos que você deu, mas aí, nossa, comecei a trabalhar agora com isso, tenho interesse de mudar um pouco o foco, né, para minha graduação tá Gostou, bem né? focada. Exatamente, Show. Então isso é bacana, perfeito seu comentário. Maravilha. Legal. Vamos falar de investimento? Vamos falar de investimento, né? A gente gosta dessa palavra demais, né? Não é custo, não é gasto, é investimento. Você está investindo no seu futuro, você está investindo na sua educação, você está investindo na sua qualidade de vida, você está investindo para morar num país de primeiro mundo, que você vai ter segurança, paz, tranquilidade, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Tem horas de vida a mais, porque você vai estar numa cidade onde tudo é perto e você não vai ficar perdendo tempo. Então, vamos falar do investimento para os programas. Fica à vontade, você domina essa área, apresenta aí. E eu já vi que tem notícia boa para a galera, né? Já tem aqui do lado, né? E concordo sem cerimônia e sem suspense, né? Já pá! Exatamente. Manda bala. Então, investimento é investimento, como o Edu falou, porque para tantas mudanças que a gente tem quando a gente vem, né, e que a gente é um caminho, ninguém está falando aqui que é chegar no Canadá e tudo
mudar da água né, do dia para a noite, assim, é uma transição que a gente faz, que você faz como família, se vier em família, ou solteiro, solteira, mas você está investindo para realmente você ter uma situação diferente no futuro. Então, em termos aqui da UFV, tá? Para todos os programas que são de graduação, certificados, os diplomas, então pode ser até o bachelor, né? Que são de 4 anos, esse FII que está na primeira parte de cima, à esquerda, tá? Então, um semestre, $10.584 canadenses, e aí você vai fazer 2 semestres por ano, tá? Os outros semestres, o primeiro tem uma taxa aí que não sei se dá para ver, está um pouco pequena a letra, que é o International Administration Fee, que só paga na primeira vez. Isso, ali, one time. Então, esse é $1.450, que é só no primeiro semestre, o que significa que os seus outros semestres eles vão ser cerca de $9.000, tá? Exato, isso que eu ia falar. Isso inclui, então, a tuition, né, que é a aula, né, que você está pagando, as outras taxas e também seguro médico e dental, tá? Então, está tudo incluído aí, só para você ter uma ideia. A gente fala que seria cerca de $20.000 por ano, tá? Para fazer certificados, bachelor degree ou os diplomas, tá? Quantos créditos é um curso de 2 anos com vocês? O diploma de business, por exemplo, ele vai ser de quantos créditos? Ele vai ser de 2 anos, então 24, 48 créditos. 48 créditos. Ele vai estudar 12 créditos por semestre, que vai ser uma média de 4 matérias por semestre. Cada matéria é uma média de 3 créditos, né? Isso. Perfeito. Não é um curso muito puxado, não, gente. É um curso, 4 matérias, dá para levar bem tranquilo. Sim, não, assim, dá para equilibrar, claro que tem que estudar, né, e se dedicar, né, Edu? Mas dá para ter também a qualidade de vida, né? Não vamos falar tudo isso que a gente está falando para chegar, né, e não ter esse tempo. Exato. Então, assim, tem uma demanda, mas não é uma carga impossível, tá? Felipe, desculpa, queria que você explicasse também esse Medical e Dental Premiums que está incluso no valor, porque tem o MSP, né, se não me engano, de BC, que o estudante vai ter que fazer, vai ter que pagar o marido, esposa, o companheiro, filhos, etc. É de graça, né? Mas, então, o que está incluso nesses 500 para completar com o da província? Então, o que tem é, primeiro, que nos 3 primeiros meses, né, a gente não tem o provincial, o estudante internacional não está elegível, que é esse MSP que duplicou, isso, então vai cobrir esses 3 primeiros meses com outro seguro internacional, tá? E aí tem a parte dentária também, né, dental, então para dentista, que é uma coisa bem cara aqui, né? E que o seguro da província normalmente não está incluso, né? Não cobre, de BC não cobre nada, zero da parte dental, então isso é bacana de ter, é mandatório ter, tá? Que a gente quer que todos os alunos tenham essa segurança, né? Exato. Não sei se vocês já ouviram falar que emergências acontecem, né, cara? A gente não quer que a pessoa precise, mas é bom você ter essa segurança, né? Exato, concordo. E ter para sua família aí para estar tudo certinho. Então esse seria basicamente o custo, Edu, do seguro médico. Falando um pouquinho agora do Post-Baccalaureate, que é aquelas pós-graduações, né, que eu estava explicando um dos slides. Então, ele vai ser um pouquinho mais caro, tá? Você vai ver que é 11.028 o primeiro semestre. Lembrando também que tira 1.450, então vai dar em torno aí de $21.000, tá? Por ano, tá? Show. E aí diferença também é pouca são 12 também, créditos. Né? A diferença é pouca, é muito pouca, e eu recomendo... somando ali, a diferença é de basicamente o que o valor do crédito é um pouco mais caro, né? Exato. Porque é um nível superior de curso, né? Isso, ao invés de ser 682 por crédito, vai para 719. Então, assim, para quem já tem graduação, eu recomendo muito esse programa e quer ir para ter esse post-baccalaureate, eu acho que é uma ideia bem bacana, para já ter um nível. Que volta também, né? Se for voltar para o Brasil, por exemplo, volta com uma graduação nível maior, exato. E aqui também, para você arrumar um trabalho, quando você está saindo de um post-baccalaureate, é mais reconhecido, claro, do que um bachelor, por exemplo. Sem dúvida. Né? E é importante também até na construção do salário, né, da pessoa. Quanto mais educação ela tem, quanto mais diploma ela tem, mais ela vai ganhar na posição que ela estabelece, que ela tem lá na empresa, X e tal. Muito Exato, muito bom esse comentário. Faz diferença no salário também. Faz muita diferença. E as boas notícias aí? As boas notícias, né? Que é o scholarship, as bolsas, né? Isso, explica pra galera. Então a gente tem 10, isso é por ano, tá? Então a cada ano só estamos falando, claro, de estudantes internacionais aqui. 10 bolsas de $20.000, que seria quase
um ano, se for um bachelor, por exemplo, ou 35 bolsas de $5.000, tá? Como funcionam as nossas bolsas, Edu? As nossas bolsas são por excelência, então, assim, alunos que têm as melhores médias, né? Aqui a gente fala GPA, que no Brasil seria a média, né? Então, as melhores médias são os alunos que vão ser considerados... que se destacam, né? Que se destacam, exato. Então, você tem aí um destaque muito grande no ensino médio ou na faculdade, se estiver aplicando para pós-graduação, por exemplo, né? De notas altas, assim, mas consistentes, né? Não é uma matéria eu era muito bem e na outra eu estava ali no mínimo. Foi muito bom que você comentou, porque, por exemplo, se eu tenho um cliente que quer aplicar para um dos seus pós-degree, para ele saber se ele vai ser elegível a uma dessas bolsas, vocês vão analisar o bachelor dele no Brasil, né? Isso, exatamente. Do que ele se formou no Brasil. Então, se ele foi no Brasil um excelente aluno, ele pode ser elegível a ter esse desconto, porque é uma bolsa que a escola está dando para trazer estudantes internacionais, e se você foi um estudante na sua universidade no Brasil de destaque, você pode ter esse desconto. Isso é muito legal. Por que eu estou deixando isso muito claro? Porque tem colleges e universidades no Canadá que a bolsa, eles têm bolsas também por excelência, mas é a excelência dele no próprio college ou na universidade. Como é que ele está? Então, ele está fazendo um curso de 2 anos, o primeiro ano dele foi muito bom, excelente, ele pode ganhar um desconto para o seu segundo ano. Não é o caso de vocês, certo? Certo, o nosso caso é antes, analisa o que eu expliquei antes, né? Isso. Show de bola, excelente. Analisa, na verdade, o desconto não é dado antes de entrar, assim, é aprovado antes, mas você tem não é relacionado com o que você vai estudar aqui, é relacionado com o seu histórico no Brasil. Excelente. Então, se você foi um excelente aluno na sua faculdade, seu GPA foi muito bom, sua média foi boa, você se formou... No Brasil não é muito comum isso, né? Se formar com honras, né? Que aqui é muito comum, mas você se destacou e vai estudar na universidade, a gente faz a aplicação, o Felipe e a equipe aí vai dar uma avaliada nisso, se você for elegível, você vai ter esse benefício. Exatamente, o que é legal, Edu, né, da Evisa, que trabalha com o público brasileiro, é que existe aqui, né, um esforço pela diversificação da comunidade internacional dos alunos, e claro, o Brasil está aí numa lista que tem uma certa prioridade, porque os números de brasileiros no Canadá está crescendo muito, mas se comparando aí com outras nacionalidades, ainda é um número pequeno, né? E então, nosso trabalho é fazer esse número aumentar, né, Felipe? Exatamente, por isso que a gente está aqui, né? Já está aqui. Exatamente. Legal. Então, assim, é uma opção também. E só para deixar claro, né, você já falou, mas eu quero só reforçar, essa bolsa é só para estudantes internacionais. Vocês não, né, não vai entrar em competição com nenhum canadense ou nenhum PR que já está aqui há muito tempo. Show de bola. Exatamente, só para internacional. Perfeito. Legal. Agora, da imigração, né? Cara, você quer falar, Edu, você? Não, eu acho essa tela aqui para a gente conversar, ela é muito importante, porque a gente está falando com todo tipo de pessoa. A gente não sabe se a pessoa quer vir aprender algo e voltar para o Brasil, se ela quer vir reciclar e voltar para o Brasil, ou se ela vai querer ficar no Canadá. Ou ela pode vir para cá com uma ideia e mudar a cabeça aqui, porque o país é um país realmente apaixonante, e é muito diferente, tem muitas coisas que nos cativam. Mas o legal é que se você escolher estudar na University of Fraser Valley, todas as portas estarão abertas para você. Todos os programas deles, de certificado, diploma, pós-graduação e bacharelado, são elegíveis ao PGWP. O que é o PGWP, Edu? É um visto de trabalho que a pessoa vai ter para poder trabalhar quando ela se formar. Por isso que esse nome é, né, Postgraduate Work Permit. É um visto aberto, e aí esse visto pode ser de mais 1 ano, se ela estudou 1 ano, ou de mais até 3, se ela estudou 2 anos ou mais. E a maioria dos programas que você tem aí, Felipe, são de 2 anos ou mais, certo? Exato. Então, nossa média aí vai ser, em geral, 3 anos 3 anos de PG. 3 anos de PGWP. Aí para aquela pessoa que está querendo ficar, está querendo imigrar, está buscando a questão de ser um permanent resident, ter uma residência fixa no Canadá, independente de estar estudando ou estar trabalhando, e pensando depois, obviamente, no último passo para fechar com chave de ouro, que é virar canadense, que isso é muito legal, né, de deixar claro. Se você vier para cá, estudar, trabalhar, pegar o PGWP, virar PR, o Canadá te permite aplicar para a cidadania e virar um canadense.
E aí você fecha o ciclo com chave de ouro, você vai ter dupla nacionalidade, um passaporte canadense, um passaporte brasileiro, fica muito bom. Todos os pontos que a gente vai falar agora são importantes, porque a província de British Columbia tem um programa próprio de imigração, que é o PNP. Tem a província também, quem estudou, quem trabalha, também é elegível aos programas federais do governo, que está dentro do Express Entry. Mas tem uma vantagem de estudar com vocês, né, Felipe, que você está saindo geograficamente fora da região da Metro Vancouver. E aí são mais pontos, mais vantagens, menos burocracia. Resumindo, fica um pouco mais fácil migrar para o Canadá se você for, por exemplo, estudar com vocês e etc. Exatamente, menos competitivo, né? O Menos mercado, quando tem competitivo. uma população menor, né? Você tem uma Exato. pessoa qualificada, né? Então, assim, abre outras portas, né? E o governo tem muito também essa. Tem muito disso. Né, de tirar um pouquinho dos grandes centros também, isso que eu ia o interesse, falar. né? O governo quer, como você falou um pouco lá atrás, né? O governo faz toda uma pesquisa, junta com a universidade e fala, ó, vamos preparar pessoas para tais e tais áreas, porque vai crescer o número de empregos nessa e nessa área aqui na nossa região. Isso é muito comum, né? Não é comum no Brasil, mas é muito comum no Canadá, essa programação e fazer tudo certinho. E aí o que o governo quer, facilitando a imigração de quem está no interior dos estados, das províncias? Ele quer que as pessoas desenvolvam a cidade, cresçam, as regiões, porque senão fica só Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, fica só as capitais das grandes cidades e o interior do Canadá fica pequeno. Não, o governo está certo em incentivar as pessoas a irem para o interior e facilitar o que é o objetivo da maioria, pelo menos, que é imigrar. Então, e o governo está fazendo isso em BC, facilitando a imigração se você for para Abbotsford, estudar lá, trabalhar lá, constituir família e criar raízes lá, o governo vai facilitar a sua imigração para você permanecer lá, e obviamente se ele fazendo isso com os estudantes internacionais da região, a cidade vai crescendo, vai desenvolvendo, que esse é o objetivo do país, né? Exatamente, é um planejamento, né, para um desenvolvimento, então, e as oportunidades vão vindo de acordo com isso também, né, como uma demanda aí do governo. Legal. Show de bola. Maravilha. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu vi que você não colocou nenhum, mas talvez você não tenha colocado por qualquer motivo, mas só para ficar registrado aqui. Programas de mestrado, vocês têm, oferecem? Não, para estudante internacional, infelizmente não. Só perfeito. O pós-graduate, o diploma. Tá. É muito comum isso, né? Várias universidades públicas canadenses, eles não aceitam os estudantes internacionais para vários programas de mestrado, porque a demanda interna já ocupa todas as vagas e não tem necessidade de abrir para o international. Isso é muito legal, muito bom. Quer falar mais alguma coisa sobre essa área, o quanto é importante? De imigração, você diz? O quanto é importante, o quanto é legal estudar com vocês, morar fora da Metro Vancouver. Eu acho que a qualidade de vida é a primeira coisa, Edu, né? Você sair um pouco daquele movimento, o ar que você tem, a qualidade do ar no Canadá em geral, eu já acho que é muito melhor do que o Brasil, né? Mas assim, você estando numa cidade afastada de um grande centro, né? Também já muda, né? O ritmo de vida. Assim, o ritmo de vida é outro, né, cara? Acho que é essa palavra, ritmo. E aí, a gente que vem de São Paulo, principalmente, cara, a gente às vezes passa até nervoso, né? Que a gente está acostumado com tudo 24 horas em São Paulo, tudo rápido, tudo fast, tudo isso e aquilo, até a gente se acostumar e valorizar, né? A gente acostuma e valoriza isso é muito legal. Exato, e ver que tem essa opção também, né, Edu? Assim, para que fazer tudo correndo? Para que ter tudo 24 horas por dia se você não precisa de tudo 24 horas por dia, né? Exato. Então, assim, isso é bacana. Eu acho que é o ritmo de vida, qualidade e custo, de novo. Custo, assim. cara. Acho que eu que acabei de mudar, sabe, de Vancouver para cá, sim, é impressionante o quanto economizo só com aluguel, e aí quando você põe as outras coisas no meio, assim, isso é muito, muito para o orçamento. Eu sei que é uma Faz coisa muita pesada, diferença, cara. Né, para todo mundo, a gente ainda mais com a moeda no Brasil, né, que tem essa diferença aí de moeda que faz também um impacto, então acho que isso é bem bacana. Show de bola. Fantástico. Vamos falar um pouquinho de oportunidade de emprego? Isso é legal demais para as pessoas saberem, né, os nossos clientes, o que tem na região, o que tem de empresa, assim, grande, famosa, conhecida, e o que o college tem de parceria
para que os estudantes deles tenham oportunidade. Isso é fantástico, isso é fundamental. Manda bala. Exatamente. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Claro que a lista é muito maior que isso, e dentro desses exemplos eu também não vou citar todos, eu vou citar os que provavelmente são mais conhecidos no Brasil, até onde eu sei, né? E aqui no Canadá também o que são. Então, por exemplo, na parte na Escola de Artes e Business tem o CRA, que é como se fosse a Receita Federal aqui do brasileira, Canadá. Né? Então, assim, é um órgão, um emprego público, né? Imagina, né, o nível que a gente está falando aí, né, de benefícios, de tudo que eles vão oferecer. Segurança, tranquilidade. Tem o serviço de fronteira, né, que também aí pode ser muito bacana, tem toda essa opção que a gente estava falando da fronteira aqui do lado, né, toda a parte de negócios internacionais, então os alunos também trabalhariam e tem bastante coisa para fazer nesse órgão. Banco, que é o Royal RBC, que a gente fala que aqui é bem famoso no Canadá. A própria UFV, né, que a gente tem também vagas, aí a gente tem mais de 2.000 trabalhadores aqui na universidade, então assim, é uma empresa também grande, né, e que sempre também, claro, está aberta para receber estudantes. A Telos é uma outra empresa de tecnologia muito grande, telecomunicação também, né, muito grande aqui no Canadá todo. Aí tem o SAP, né, que é muito famoso no Brasil, né, na parte já estou na coluna do meio. Tem o Correctional Service of Canada, que é a parte prisional, né? Que aqui na cidade tem também uns escritórios bastante dessa área, não sei por que eles se aglomeraram aqui em Abbotsford. Acho interessante isso, né? Toda a parte de tecnologia, então, do sistema prisional e outras também funções dentro, né? Porque também é uma empresa ali que precisa de contabilidade, precisa de tudo, né? Que as empresas precisam. Precisa de vários, né? E assim, de novo, trabalho público aqui no Canadá, principalmente federal, é muito bacana em termos de benefícios, né, assim, de aposentadoria, eles têm planos assim, no Brasil também os trabalhos públicos no geral têm bastante benefício, e aqui também é bacana. E na parte de ciências e geografia, a última coluna, tem toda a parte dos órgãos públicos também, né, de agricultura e comida, né, o Ministério de Agricultura aqui de BC, né, da província, então assim, são, de novo, empresas, né, do governo ou privadas, mas assim, de grande renome, tá? E que a gente tem aí essa ligação com eles. E claro, isso, de novo, são exemplos, tem muito mais opção, e também não é que você vai ter que só trabalhar nessas empresas, né? Exato. Você está aberto a trabalhar onde você quiser, tá? Onde você quiser, onde você conseguir. Ele só trouxe alguns nomes para ilustrar o nosso bate-papo, tem muito mais, né, a oferecer à região. Show de bola, muito bacana. Exatamente. Legal. E eu acho que é isso, Edu. Nosso bate-papo foi muito bom, cara. Muito produtivo. Felipe, volta aquela tela. Deixa eu voltar, desculpe. Eu cortei aqui. Voltei. Dá para você ver? Consegue ver? Show, isso. Muito bom o nosso bate-papo, Felipe. Quero deixar aqui um recado para quem está nos vendo, nos ouvindo. Quer saber mais sobre a universidade, quer saber mais sobre a cidade, quer se programar para viver o que a gente está falando aqui, né, fazer do que a gente falou aqui a sua realidade, seu começo de vida no Canadá, entre em contato conosco, entre em contato com o educacional da Evisa. A nossa equipe está totalmente preparada para apresentar à universidade os programas, explicar como é que funciona, questões de custos, a cidade, a região, e ainda tendo o suporte do Felipe para nos ajudar a mostrar para você o porquê é uma excelente opção para estudo, trabalho e futuramente, se você desejar, imigração. Entre em contato conosco, siga nas redes sociais, a gente está aqui 100% para te ajudar e fazer do Canadá a sua casa. Felipe, muitíssimo obrigado pela presença, pela parceria. Foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que a gente apresentou, talvez como nunca antes, a região, a cidade, a universidade para o nosso público. Isso vai ficar nas redes sociais, vai ficar lá no nosso YouTube. Se você está vendo esse vídeo, compartilha, curta, envia para os seus amigos. Uma coisa, só para deixar muito claro aqui também, que a gente não falou muito disso no longo do nosso bate-papo, a gente está hoje em junho de 2023, né? Então se a gente falou de alguma coisa com datas, alguma questão mais promocional, a gente está falando de 23 para 24. Se você está vendo esse vídeo muito mais para frente, entre em contato com o nosso time, entre em contato com a universidade, a gente está aqui totalmente à sua disposição. Muito obrigado, Felipe.
Obrigado, Edu, foi um prazer falar com você aqui hoje. Foi muito bom. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado pela audiência, até nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.